Olá, bem-vindos à Clareira na Floresta. Hoje eu quero te convidar a olhar para uma história delicada, mas muito profunda. Como um pequeno pássaro pode nos ensinar tanto sobre a vida? E como uma história aparentemente simples pode tocar lugares tão importantes dentro da gente? O conto de hoje é O Rouxinol, de Hans Christian Andersen, e eu estou com a versão da editora 34, traduzida diretamente do dinamarquês. A história começa assim. Essa história aconteceu há muitos e muitos anos, mas é exatamente por isso que vale a pena ouvi-la antes que a esqueçam. E eu acho isso lindo, porque as histórias, assim como as coisas mais importantes da vida, não podem ser esquecidas. O conto se passa em um reino distante, onde vive um imperador em um palácio magnífico, feito de porcelana, algo ao mesmo tempo precioso e extremamente frágil. E aqui já dá para fazer uma pausa, porque não é só sobre o palácio, é também sobre nós. Sobre o quanto aquilo que é valioso exige cuidado. Nosso corpo, nossa mente, nossa vida. Nos arredores do palácio existe uma floresta exuberante, e ali vive um pequeno rouxinol, cujo canto é considerado a coisa mais bela de todo o reino. Pessoas de longe vinham só para ouvi-lo, mas curiosamente, o próprio imperador não sabia da existência desse pássaro. Até que um dia ele descobre, pelos livros escritos por estrangeiros, que o maior tesouro do seu reino era justamente algo que ele nunca tinha percebido. E isso diz muito, né? Às vezes aquilo que é mais precioso está tão perto, mas a gente não vê, não percebe, nem dá importância. O imperador, então, exige que tragam um rouxinol até ele. E é interessante perceber quem realmente sabe onde encontrar o pássaro. Não são os nobres, não é a corte, é uma ajudante de cozinha, uma figura simples que diz que todas as noites, ao descansar na floresta, ouve o canto do rouxinol e se emociona profundamente, como se recebesse um gesto de carinho. E isso também fala muito com a gente, sobre sensibilidade, sobre escuta, sobre como muitas vezes são as pessoas mais simples que conseguem reconhecer o que realmente importa. Quando finalmente encontra um rouxinol, há até uma certa decepção. Ele é comum, pequeno, discreto, nada da grandiosidade que se imaginava. E quantas vezes isso acontece na vida? A gente espera algo tão grandioso e não reconhece o valor do que é simples, verdadeiro e essencial. Enfim, o rouxinol vai ao palácio e canta. E o imperador se emociona profundamente. Mas a partir desse momento, algo muda. O pássaro é colocado em uma gaiola. Recebe privilégios, atenção, admiração, mas perde a sua liberdade. E aqui aparece um ponto importante. Nem tudo que parece recompensa é de fato liberdade. Às vezes aquilo que encanta também aprisiona, né? Até que um dia chega ao palácio um presente, um rouxinol artificial, coberto de pedras preciosas, perfeito, brilhante. Ele canta sempre da mesma forma, sem erro, sem surpresa, e claro, todos ficam encantados. Porque o previsível, gente, dá segurança. O controlável tranquiliza. O artificial muitas vezes parece mais fácil de lidar do que é real, mas existe uma diferença essencial. O verdadeiro emociona, o artificial impressiona. Isso fica ainda mais evidente quando o rouxinol de verdade vai embora e o artificial começa a falhar, porque tudo que é mecânico se desgasta. O tempo passa e o imperador adoece. O palácio, antes cheio de vida, agora está em silêncio. E é nesse momento que Andersen traz uma das imagens mais fortes do conto. A morte sentada sobre o peito do imperador, cercada por todas as suas ações, boas e más. Uma cena dura, mas extremamente humana. Diante disso, o imperador pede que o rouxinol artificial cante, mas ele não consegue. Então, de forma inesperada, o rouxinol verdadeiro retorna, livre, sem obrigação, sem exigência. Ele canta, e aos poucos aquele canto vai trazendo a vida de volta, vai afastando a morte e vai restaurando o que estava perdido. E aqui talvez esteja o coração dessa história. É o que é vivo que nos salva, é o que é verdadeiro que nos transforma. Não são as aparências, né? As aparências não são os excessos, né? Não é aquilo que aparentemente parece perfeito, não são os brilhos. O rouxinol não pede nada em troca, ele só faz um pedido,
que a sua presença permaneça em segredo. E isso também é bonito, olha que interessante, porque nem tudo precisa ser mostrado, nem tudo precisa ser flagrado ou compartilhado. Algumas experiências são tão valiosas que pertencem só a nós. E talvez a pergunta que fica para hoje seja: onde está o seu rouxinol? O que na sua vida é verdadeiro, simples e essencial? Te espero no próximo episódio. Um grande abraço.